Ok, agora vamos analisar aqui então como foi desenvolvido o módulo MDFE. Tá? Primeiro vamos analisar aqui algumas classes de infra, tá? No caso aqui a classe de geração do XML, no caso XML de envio, né, do MDFE. Tá? O procedimento aqui ele é bem parecido com o que nós já vimos lá no módulo NFE, tá? Também no módulo NFCE. No módulo SAT também é gerado um XML e também o módulo CTE. Tá? Então não há muita diferença entre esses módulos. Tá? Então a principal diferença entre esses módulos é que, na verdade, é o layout desses XMLs que são gerados. Tá? Bom, então aqui, inicialmente, nós devemos criar aqui um env MDFE, tá? Para que você deve utilizar, né, o manual de orientação aqui do contribuinte para poder se orientar com relação a esse layout. Tá? Então eu vou aqui voltar no manual de orientação do contribuinte e aqui nós temos o seguinte. Aqui, ó, no anexo 1, nós temos o layout do MDFE. Tá? Então vamos lá na página 91. Ok. Inicialmente aqui tem algumas observações importantes, né, para o entendimento do layout do MDFE. No caso aí você deve ler essas informações, tá, para que você compreenda cada uma ali das colunas, né, o conteúdo das colunas que são utilizados aí nesse manual, tá? Bom, então aqui nós temos um diagrama simplificado da parte genérica. Então aqui no caso do MDFE nós temos inicialmente uma parte genérica e depois nós temos a parte específica, né? No caso dessa parte específica pode ser o rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário, tá? No caso aqui nós temos o layout da estrutura genérica, tá? Então inicialmente aqui nós temos o inf MDFE, tá? Que são as informações do MDFE. Temos os atributos versão e ID, tá? Então esses atributos foram definidos aqui inicialmente, tá? Então nós temos aqui o inf MDFE. Logo depois nós temos aí o IDE, tá? Que é a identificação do MDFE. Temos aí o código da UF, o tipo do ambiente, o tipo do emitente, o tipo do transportador, o modelo, a série, o número, o código numérico, o dígito verificador, a modalidade, data e hora de emissão, tipo de emissão, processo de emissão, a versão do processo de emissão, o F de início e o F fim. Tá? Então vocês podem perceber que todos esses atributos estão sendo definidos aqui nesse objeto IDE. Tá? Então, as informações aqui foram definidas para o IDE. Logo depois nós temos aqui as informações dos municípios de carregamento, tá? Que estão definidas aqui no infimum carrega. Tá? Esse atributo aqui do XML, ele deve conter no mínimo 1 e no máximo 50 registros. Tá? Logo depois você vai ter aí as informações dos percursos, né, que serão realizados. No caso, esse registro ele é opcional e pode ter aí no máximo 25 registros. Tá? Temos aqui os dados do emitente. Então logo aqui abaixo nós definimos aí os dados do emitente, tá? O endereço do emitente, definido aqui por esse atributo, tá? E assim por diante. Logo depois nós temos aqui as informações do modal, tá? Temos a versão do modal e aqui o XML do modal, que no caso é o XML específico do modal que será utilizado, né? No caso rodoviário, aéreo, ferroviário ou aquaviário, tá? Dependendo aí da situação. Bom, então aqui inicialmente foram inclusos os municípios de descarregamento, tá? Que está definido aqui, ó, o infimum descarga. Aqui os totais,
caso aqui, os totais, eles estão definidos essas informações aqui são todas relacionadas ainda ao município de descarregamento. Aqui as informações do seguro da carga. E aqui nós temos então os totais, tá? Logo foram definidos aqui então os totais. E aqui o XML específico, né, no caso aqui do modal rodoviário, ok? No caso do modal rodoviário, nós temos aí o layout também definido para ele, tá? Então, no caso aqui, ó, o layout do modal rodoviário. Então, temos aí inicialmente o elemento rodo, tá? Então, nós definimos aqui este elemento, tá? Foi criado aqui este elemento, tá? Este elemento ele tem aqui as informações da ANTT, tá? Logo depois as informações do CIOT, as informações do vale pedágio, as informações dos contratantes do serviço de transporte, os dados do veículo, as informações dos condutores dos veículos, as informações dos reboques, tá? E também os lacres, ok? Então, no caso aqui foi desenvolvido apenas as informações que são obrigatórias, tá? Para o envio desse MDFE. Se você precisar das outras informações, você deve seguir aqui então esse padrão que foi definido aqui e definir essas outras informações aí para inclusão no arquivo XML, ok? Bom, então depois de definir todas essas informações, o XML ele é gerado e assinado utilizando aí o certificado digital, tá? Então esse é o procedimento aí para gerar o XML de envio, tá? Da mesma forma é feito aqui para gerar o XML de encerramento do MDFE, tá? Então mesmo procedimento, lá no manual de orientação você vai encontrar também esse layout, né? No caso do encerramento do MDFE, ele é feito através de um evento, tá? O evento também tem uma parte genérica, tá? E as partes específicas, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui o evento de cancelamento e também o evento de encerramento. Aqui, ó, nós temos o sistema de registro de eventos, que é a parte geral. Então temos aqui na página 61 esse sistema de registro de eventos, né, no caso a parte geral, e aqui o layout da mensagem de entrada, tá? Então temos aí o evento MDFE, que é a tag raiz, a versão, o INF do evento, o ID, o código do órgão, o tipo de ambiente, o CNPJ, entre outros, tá? Então aqui foram definidos essas informações, tá? Aqui relacionados a esse layout. E logo depois foi definido o layout do evento de encerramento. Ali no caso do retorno. Vamos procurar aqui no índice, onde está a parte específica do evento de encerramento. Aqui temos o evento de cancelamento, aqui está na página 71. Então aqui está o evento de encerramento. Então temos aqui o respectivo layout, tá? Temos aí a descrição do evento, o número do protocolo, a data do encerramento, o código da UF e também o código do município, tá? Então devem ser definidas aqui essas informações para que seja então gerado esse XML de encerramento, tá? Da mesma forma aí, o mesmo deve ser assinado, vai passar por uma validação para verificar se está de acordo com o arquivo XSD, né, com o layout que foi definido lá pelo manual, e logo depois será então enviado, né, será consumido lá o web service, enviando esse XML para que o Acefaz realize os procedimentos necessários, tá? Bom, temos aqui a classe também que vai enviar
o MDFE, tá? É bem parecida com o que nós temos lá no módulo CTE, também no módulo NFE e também no módulo NFCE, tá? Então, inicialmente, envia o XML que foi gerado lá para a Cephas, né? Consome aí o web service e logo depois consulta o retorno do processamento, tá? Se for autorizado, gera aqui algumas informações, no caso o XML que deve ser armazenado, tá? Para que seja então salvo aí no caso no servidor, ok? Aqui nós temos a classe que realiza a validação do XML, tá? Então ele utiliza aí o arquivo XSD para realizar essa validação. No caso aqui nós temos duas validações, a do XML de envio e também do XML do evento, tá? E foi desenvolvido aqui também a consulta ao status do serviço, tá? Não foi implementado lá a chamada na aplicação, mas foi desenvolvido aqui a classe de infra, né, que pode ser utilizada então para consultar esse status do serviço. Tá? O procedimento aí é o mesmo também, que foi realizado lá nos outros módulos, né, de notas fiscais eletrônicas. Então, basta definir aí o layout de acordo lá com o manual de orientação do contribuinte, gerar o XML e logo depois retornar aí com as informações que foram buscadas lá do web service, tá? Lembrando que essas outras classes de infra aqui, elas foram, no caso essas desse pacote foram desenvolvidas foram criadas, né, utilizando o XJC, que é o utilitário que vem junto com o XDK. Um exemplo de utilização desse utilitário foi mostrado lá no módulo controle de estoque, e é interessante também que você assista os outros módulos relacionados aí à nota fiscal eletrônica, né? Tanto a NFE quanto a NFCE, para que você compreenda melhor como desenvolver aqui o MDFE, né? No caso, eles vão ser aí um pré-requisito para este módulo. E essas classes aqui do WSDL também foram geradas aí utilizando o Axis 2, tá? Então, essas são as classes de infra aqui do módulo MDFE.